Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Muito boa tarde para vocês e vamos lá ao tema do vídeo. Bom, André, você tá maluco? Você quer pagar mais de 2 milhões e 300 mil euros de impostos para Portugal? Não estou maluco. E eu vou explicar por que eu não estou maluco e vou explicar por que dessa conversa, tá? Vamos lá. Se você pagar, por exemplo, 2 milhões e 300 de IVA, você sabe o que é o IVA? Quem sabe o que é o IVA, escreve aqui embaixo para saber se você sabe. O IVA é o imposto sobre o valor acrescido. Ou seja, no Brasil, nós temos vários tipos de impostos. Então, imagina, uma mercadoria sai de São Paulo, vai para o Rio, tem que pagar o imposto de saída, o imposto de entrada, tem o imposto estadual, o imposto municipal, tem vários nomes, né, que eu lembro. Enquanto que aqui na Europa, no geral, nós temos um imposto só, é o IVA. Imagina, você compra um tênis, custa 100 euros, então você vai pagar 123 euros, ok? Você vai pagar, no caso de Portugal, 23%. Cada país da Europa define o seu IVA, tá? Não sei como é que está agora a Espanha, mas a Espanha sempre foi mais baixo do que Portugal. Acho que a Espanha continua 21 ainda, se eu não me engano, ok? Então, sobre o valor, né, acresce sobre aquele valor o imposto, né, imposto de valor acrescido. Então, no caso de Portugal, 23%. Imagina, você compra, você adquire, você faz um serviço meu. Então, é o valor do que eu cobro mais 23%, que é o imposto do Estado. O que acontece? Imagina, você paga para mim esse imposto, né? Eu te vendo um serviço de 100 euros e você paga para mim 123. Esses 23% não são meus. Eu tenho que entregar para o Estado a cada 3 meses. Então, trimestralmente, a minha contadora, a minha contabilista me informa, André, ó, tem que pagar isso. Aí ela me passa uma guia e eu faço o pagamento, ok? Então o que acontece? Vamos imaginar, para eu pagar 2 milhões e 300 mil euros de IVA, é sinal que eu ganhei quanto? É sinal que eu ganhei, eu vendi algum serviço, ou ganhei, ou vendi imóveis, ou etc., no valor de quanto? De 10 milhões de euros. Então, para eu pagar 2 milhões e 300, eu tenho que faturar 10 milhões de euros. Eu te pergunto, você não gostava de pagar 2.300 e pôr no teu bolso 10 milhões? Não é verdade? Não é? Então, o que acontece? Eu acho que de uma forma geral, não só os brasileiros, tá? Mas muitas pessoas, inclusive aqui em Portugal, as pessoas estão muito preocupadas com o imposto. É óbvio que o imposto em Portugal também é um pouco pesado. Não acho que seja, em algumas situações, não acho que seja muito excessivo, até porque você sabe que aqui em Portugal as pessoas que não têm realmente capacidade financeira acabam por não pagar quase nada de impostos. Realmente a classe média é que leva aqui um pouquinho a coisa nas costas. Mas como de uma forma geral as coisas aqui funcionam, a estrada é boa, os hospitais funcionam, tem deficiências? Tem, mas funcionam. Você não tem pessoas morrendo na porta ou jogadas no chão porque não são atendidas. As escolas funcionam super bem. Tem deficiências? Tem, mas funcionam bem. Ou seja, os impostos que você paga, eles acabam por ter um retorno. Tá? E depois há uma série de outras coisas que nós usamos que as pessoas às vezes esquecem de pensar. Por exemplo, quem é que limpa as ruas? Quem é que paga esse serviço? Somos nós, mas está incluído nos impostos. E as luzes que estão nas ruas aí onde você vive, onde eu vivo? Impostos. A polícia, você paga cada vez que você precisa pela segurança? Não, você não paga. Né? Então, se a gente for pensar, há uma série de coisas que nós usufruímos do sistema, né? Que não são gratuitas, porque são impostos, né? Mas que se você paga os impostos e elas funcionam, você não sente revolta, tá? Eu acho que sim, por exemplo, quando a gente fala de imposto de pessoa física, né, que aqui a gente fala singular, né? Talvez sim, talvez haja algum exagero, né, quando você tributa as famílias, tá? Poderia ser um pouco menor. As empresas, por exemplo,
a questão aqui não é tanto o imposto sobre os lucros, na minha opinião, tá? Aqui o problema é que os impostos que o governo cobra, a segurança social que ela cobra para eu contratar um funcionário, me desestimula a contratar um funcionário. Porque imagina, se eu contratar um funcionário de 1.000 euros, ele vai me sair mais ou menos 1.600, 1.700, de repente até 1.800 por mês. Tá? Então, sim, isso poderia ser mais reduzido para estimular as empresas, a minha empresa propriamente, a contratar mais pessoas. Mas se você perguntasse para mim, André, você se importaria de pagar 2.300.000 de IVA por ganhos da sua empresa? Não! Eu quero é pagar 23 milhões de IVA, entendeu? Eu quero que a minha empresa pague um IRC de 5 milhões, porque para eu pagar imposto de 5 milhões, provavelmente eu ganhei aí a volta de 30, 40 milhões, 50 milhões. Entende a lógica aqui, gente? Nós temos que parar de fazer continhas, de fazer trocados, né? E estar preocupado só com os impostos. Eu acho que os impostos eles são importantes existirem porque é uma série de coisas que nós usufruímos no nosso dia a dia, mas eles não se tornam revoltantes quando nós temos realmente um retorno desses impostos. Então, obviamente, falando como brasileiro, o que eu vejo, o que eu sentia e o que eu vejo que as pessoas se revoltam, no caso do Brasil, é justamente isso, porque o brasileiro ele paga tudo duas vezes, ou às vezes três vezes, porque ele paga uns impostos pesados. Depois ele tem que pôr os filhos na escola particular, porque a pública não funciona. Ele tem que pagar um seguro de saúde, um plano privado, porque a saúde está lastimável, uma miséria mesmo, tá? Ele tem que pagar pela segurança dele, né? A classe média, média alta brasileira, eu sei porque eu atendo pessoas aqui da classe média alta brasileira, todos eles têm carro blindado. Tá? A maioria dos clientes que eu atendo fazem tour de morador, compram imóveis, a maioria tem carro blindado. Por quê? Porque precisa de segurança. Moram num condomínio que tem segurança 24 horas, né? Às vezes armado, né? E pagam um condomínio que poderia ser R$ 500 por mês, pagam 3 mil, pagam 2 mil, pagam 4 mil. Por quê? Porque a insegurança no Brasil é muito cara, né? Além das vidas que se perdem, como é óbvio, mas o valor para você ter segurança é muito alto, né? Depois, se você pegar o IPVA, um dia, gente, eu com calma, eu vou fazer mais vídeos fazendo essas comparações para vocês verem do que eu estou falando. Mas quem acompanha o canal há algum tempo, eu já fiz algumas delas, né? Na compra de carro, nos impostos do carro, nos impostos da casa, no condomínio, já fiz vídeos falando sobre isso. Mas de uma forma geral, no Brasil tudo é muito mais caro, porque você, além de pagar nos impostos, você paga em dobro. Aqui, por exemplo, aliás, ainda hoje eu fiz uma sessão online, falei com uma família que estava vindo para cá agora e estavam falando sobre isso. Aqui, você pode chegar e optar por ficar só na saúde pública, ou se você achar, você vai uma vez, vai duas, você acha que não te atendeu, você pode optar por ter um plano privado, que não é assim nem tão caro como no Brasil. Essa família, por exemplo, me falou que pagava quase R$ 2.000 só de plano de saúde, tá? E a gente fez a conversão aqui, não dava isso em euro, imagina. Mas aqui você tem condições de falar assim, não, eu vou chegar, eu vou experimentar tudo que é público, vou experimentar a escola pública, vou experimentar a saúde pública e vou experimentar os serviços públicos, tá? Agora, se você vai gostar ou não, depende muito do seu nível de exigência e da onde você vai pegar, a escola que você vai pegar, o bairro, etc e tal, ok? Mas dá para fazer, ok? O que eu sei que no Brasil, na minha época, em 94, já não dava, e hoje em dia o que me falam, minha família, amigos e clientes me falam, tá impossível, tá impossível. Ou você tem escola nos filhos no colégio privado, né, particular, e você tem um plano de saúde, ou você realmente não consegue ter aí uma vida com qualidade, tá? Então, voltando um pouquinho ao assunto, mais do que a gente ficar preocupado na quantidade de impostos, etc., né? É o que tenho falando há anos nesse canal, que é mudar a cabeça, né? Vim para Portugal com uma mente mais empreendedora,
de pensar em criar o seu negócio, criar o seu posto de trabalho, não ser dependente de uma empresa ou de uma pessoa aqui em Portugal. Você criar a tua expectativa aqui em Portugal, você criar essa expectativa, chegar e concluir, e não ficar muito na mão do sistema que está aqui montado, tá? Então, se você criar o teu sistema, criar a tua empresa, empreender, etc., você vai querer pagar cada vez mais impostos, porque por mais que eles sejam altos, que você considere que eles sejam altos, ele é sempre 20 ou 15, ou porque na média, por exemplo, as empresas aqui, a minha empresa, obviamente que a alíquota é 28%, mas quando você vai ver as deduções, as recuperações, aquilo que eu usufruo, eu pago numa média 14, 16% por ano de impostos para minha empresa. Você acha alto? Eu não acho muito alto, tá? Mas mesmo assim, eu quero pagar 20%, eu quero entregar ao Estado 4 milhões de euros, porque eu só paguei, esses 4 milhões representam 20% daquilo que eu ganhei, né? Então, para pagar 4 milhões, eu teria que ter ganho 32 milhões, entendeu? Então, a sacada é essa, gente. A sacada é você pensar de forma diferente. Obviamente que para você pensar assim, você tem que construir uma empresa, você tem que criar um negócio, etc e tal. Mas, e também vermos os impostos sem raiva, sem ódio, porque funcionam, as coisas funcionam, tá? Eu já falei isso aqui, vou repetir. E isso não sou eu que estou falando. Você vai ao YouTube, coloca, por exemplo, assim, impostos Dinamarca, aparece uma série de reportagens da televisão portuguesa e outras televisões, né, em inglês também, mostrando que durante muitos anos, e continua assim, os dinamarqueses, por exemplo, que pagam um dos impostos mais altos do mundo, acima de 50%, ok? Foi perguntado para eles se eles queriam redução de impostos, e o que eles responderam foi feito mesmo um plebiscito mesmo. Eles disseram, se for para cair a qualidade da assistência social e da forma como eles vivem, que eles não querem que reduza os impostos, mantenham os impostos como está, ok? Um dos impostos mais altos do mundo. Por quê? E por que isso acontece? Porque eles confiam no sistema, ok? Eu sei que vai vir gente aqui dizer que imposto é crime, imposto não sei o quê. A verdade é que agora essas pessoas, se tivesse naquela ideia do anarcocapitalismo, como é que faziam na pandemia? Como é que organizava a sociedade? Como é que faziam as coisas? Ok? É tudo muito bonito, a irrealidade é tudo muito bonita. Mas o problema aqui, gente, não é o Estado ou o governo, é que Estado é esse e que governo que é esse. Porque vai perguntar para os países mais desenvolvidos do mundo e os países mais felizes do mundo se eles querem viver sem governo, querem viver sem Estado, querem viver sem impostos. Vai lá perguntar para eles se eles querem. É claro que não querem. Quem é que quer viver sem Estado, sem governo, sem imposto? Quem tem essas figuras de forma errada, arbitrária, né? Então a gente refletir um pouquinho e quando encontrar essas respostas, buscar essas respostas, ok? Por isso que eu acredito que Portugal é uma solução para isso. E é por isso que eu continuo fazendo os vídeos. Porque o dia que eu achar que Portugal já não é uma solução para se viver com qualidade, vocês tenham certeza que eu vou parar de fazer vídeo aqui. Tá certo? Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu.